Corram! Rápido! Está tudo desmoronando. Por que tínhamos que vir para este lugar? Como uma arqueóloga. Não posso deixar passar uma oportunidade de explorar uma ruína antiga. Cuidado, herói! Não. Não há mais nada que possamos fazer. Se ficarmos, seremos soterrados. Herói, por favor, continue a jornada sem mim. Eu queria poder ir com você até o final. Mas parece que não vou conseguir. Então, por mim. Por favor. Derrote o Rei Demônio. E leve esse mundo para o caminho da paz. Por quê? Por quê? Porque eu não pensei nisso antes. O motivo de eu estar nesta situação é tudo culpa dela. Ela apenas teve o que mereceu. Agora tudo vai ficar mais fácil daqui para frente. Ou era o que eu pensava. Estou com fome. Prepare o jantar. Peço para que você lave as roupas. Preciso que você organize as despesas. E calcule as contas para os suprimentos que usamos hoje. Eu não acredito nisso. Eu sou o herói. Por que vocês estão me dando todas essas tarefas domésticas? Por que de todos nós? Você é o que mais tem tempo livre. Agora que penso um pouco. Esse pessoal não é bom em fazer tarefas domésticas. Mas eu ainda tenho a escrava. Afinal, esse é o trabalho de um escravo. Por que você acha que eu devo fazer isso? Posso ser uma escrava. Mas ainda sou uma princesa. E acima de tudo, como se atreve a ordenar que uma mulher faça todo o trabalho? Você precisa de uma educação mais adequada. Já era óbvio que ela diria algo assim. Eu sempre culpei a Lanovel pela minha vida ter virado de cabeça para baixo. Mas agora que ela se foi, eu comecei a perceber que além de ela cuidar das tarefas que ninguém queria fazer, ela era a única pessoa que me ajudava e me tratava como um igual. Eu devia ter salvado ela. De qualquer jeito. Não acredito que vou dizer isso. Mas eu sinto muito a falta dela. De repente, eu vejo a Lanovel na minha frente. Percebi que tudo que eu tinha visto era um sonho. Uma lembrança. Lanovel, enquanto todos nesse mundo se comportam como animais. Você é um verdadeiro anjo. Eu perguntei aonde estávamos. E ela me disse que estávamos na sala de espera, esperando pelos nossos registros. E disse que eu tinha pegado no sono por estar demorando. Fiquei muito aliviado das coisas não terem dado errado. Mas eu me perguntava que maciez é essa na minha cabeça. Talvez fossem as coxas dela. Mas se a Lanovel está bem na minha frente, então o que é isso? Eu percebi que eram as coxas do carregador. E ele, com um sorriso, disse que estava feliz por eu ter tido um sono muito bom e tranquilo. Eu fiquei bravo em saber disso. E pensei em matá-lo. Mas se é para fazer isso, que seja por um bom motivo. Se eu cortar as pernas dele, esse carregador não terá mais utilidade. Não vou cometer o mesmo erro outra vez. Tinha demorado mais do que eu pensava. Mas finalmente o registro tinha acabado. A Lanovel parecia insatisfeita com alguma coisa. Então eu perguntei o que tinha acontecido. Ela me respondeu que estava insatisfeita com essa jornada, pois não parecia uma aventura. Eu fiz cara feia para ela e perguntei: qual é o problema nisso? Se você não gostou da viagem confortável e segura que você teve, sendo pago pelo dinheiro do meu bolso. Se você está achando isso ruim, então pode voltar para o castelo andando e sozinha. Ela se desculpou por não ter percebido a sua boa vontade. O carregador começa a defender o ponto de vista dela, dizendo que se for desse jeito não iremos aumentar os nossos níveis. Em resposta eu mandei ele calar a boca. Mostrei bondade e o mimei por um dia. E já acha que pode questionar as minhas vontades? Começamos a caminhar pelo lugar. O carregador disse que já tinha estado nesse lugar, e que sugeriu que eu fizesse parte da guilda de mercenários. Perguntei o porquê de eu fazer isso. A Lanovel começou a falar sobre as vantagens de se fazer parte de uma guilda. Poderíamos fazer amizade com outros mercenários e pegar carona com eles em sua carroça. Além de aceitar missões como ser guarda-costas ou guarda noturno. Lutar contra bandidos e monstros que aterrorizam aldeias vizinhas. E construir uma reputação, ganhar dinheiro e subir de nível. Com uma cara fechada, eu disse que não tínhamos tempo para fazer atividades e missões inúteis.
Que não tem nada a ver com a nossa missão principal. Ela me perguntou se estávamos com pressa. Eu retruquei dizendo: do porquê não estaríamos com pressa. O rei demônio está prestes a renascer, para levar esse mundo todo ao caos. E você está querendo perder tempo fazendo tarefas tão triviais? Apenas fique quieta e me siga. Ela, um pouco chateada, parou de falar sobre esse assunto. E concordou em me seguir. De repente, nos meus pensamentos, a consultora apareceu. E me disse para eu não ignorar os problemas dos outros. Que eu deveria sentir empatia por eles. Que eu deveria abrir o meu coração para a dor deles. Eu respondi: já tenho a minha própria dor. Então por que eu deveria sentir a dor daqueles que eu não conheço? E muito menos respeito. A consultora retrucou, dizendo que você deveria. Pois esse é o seu trabalho. E afinal, de que outra forma iria conseguir mais dinheiro? Já que, na realidade, você não tem formação e nem mesmo qualquer outra coisa a não ser o seu trabalho. E qual é o seu trabalho mesmo? Senhor Herói. É verdade que eu sou o herói. Tenho o dever de acabar com os problemas dos outros. E até onde eu sei, o maior problema de todos é o rei demônio. E além do mais, eu não sou desse mundo. E já tenho a responsabilidade de salvá-lo. O fato desse pessoal não conseguir cuidar das próprias coisas não é problema meu. Mas sim dessas pessoas que já têm idade suficiente para cometer os próprios erros e consertá-los por conta própria. Bem diferente de alguém que só fica criticando e julgando as ideias dos outros. Turn down for what? Turn down for what? Alan Novel me perguntou se esse era o lugar. Pois nós viajamos por 2 dias só para vir a esta pequena vila. Você acha que aqui tem uma pista para a conspiração sobre o rei demônio? Eu disse a ela para apenas calar a boca. Especialmente neste lugar sagrado. Eu já tinha vindo nesse lugar na primeira rodada. Foi apenas mais uma missão simples. Quem diria que nessa vila tão monótona estaria vivendo um ser tão extraordinário? Eu bati na porta e perguntei: o senhor está aí? Mestre Molan? A porta se abriu. E uma menina apareceu. Eu lembro dela na primeira rodada. Essa menina é a filha do chefe da vila. Olhando para ela, percebi que realmente eu tinha voltado 10 anos. Pois a última vez que eu a vi, ela era uma adulta, casada e com um bebê em seus braços. Eu me ajoelhei. Por respeito à cuidadora e guardiã do grande mestre Molan. Alan Novel e o carregador ficaram com uma cara muito desanimada. Pois, sob as ordens do grande herói, nós fizemos uma viagem, cruzando a fronteira e o reino por 2 dias inteiros. E chegamos ao fim do noroeste do continente médio. Só para encontrar um mero slime. Se você gostou, gostou. Se você não gostou, engula. Lanovel, se for para falar sobre o grande ser, que sejam coisas boas. Se não for, então cale a sua boca. Pois este que você vê com seus olhos não é um slime comum. Ela e o carregador continuaram olhando com uma cara de basteu, pois não entendiam o quão poderoso era este ser. Eu pedi para a menina me deixar segurá-lo um pouco. Ela ficou meio relutante com esse pedido, pois achou que eu iria machucá-lo. Mas eu expliquei que não. E que isso seria rápido. Então ela o entregou para mim. Assim que o Sr. Molan tinha se acostumado comigo, comecei a receber os seus ensinamentos. Na primeira rodada, em todos os meus 10 anos de vida nesse mundo com esses selvagens, eu percebi que o corpo humano é imperfeito. Uma prisão chamada de ossos, juntas. E uma coisa chamada de envelhecimento. A fraqueza de não ser capaz de regenerar partes do corpo perdidas. A minha existência é um fraco prisioneiro nessa forma chamada de corpo. Os humanos são estúpidos e despreparados, que são apenas pressionados por essa fraqueza. Tentam somente pegar emprestado o poder dos fortes. Seja na magia, armas divinas, armas sagradas, poções, habilidades de jogo, coração de dragões, esposa de elfos e todo o resto. Isso não importa, pois todas essas coisas são em vão. Nada pode superar o real problema da humanidade, que é o nosso próprio corpo. Somos prisioneiros em nossa própria pele. Diferente de um slime que, mesmo não tendo um cérebro, são cheios de emoções e inteligência, podendo mover seu corpo gelatinoso por vontade própria.
O corpo de um slime não é uma prisão, mas é um tipo de corpo espiritual em si. Nem mesmo toda a tecnologia do meu mundo. A ciência que mandou a humanidade à lua e através das estrelas. Ou o poder e conhecimento de toda a fantasia. Não chega nem perto da verdade que traz o mestre Molan. Obrigado, mestre. Por confiar os seus ensinamentos a esse pobre e indigno humano. Gravarei tudo que me ensinou em minha alma. Eu não o desapontarei. Então eu ative a minha mais nova habilidade. Controle do sistema autônomo. Que bodybuilder, porra! A Lanovel começou a tocar nos meus músculos. E perguntou como eu tinha feito isso. Eu expliquei a ela que o chamado corpo humano é originalmente baseado em um sistema automático chamado de sistema nervoso autônomo. Batimentos cardíacos, movimentos do estômago, a secreção de hormônios. E atividades como a formação dos músculos são executadas independentemente da minha vontade. Mas e se eu pudesse controlar isso por vontade própria? É natural para os slime terem controle de seu próprio corpo. E é muito óbvio que isso é impossível de se ensinar para qualquer um. Mas existe um slime. Um único ser. Que pode despertar e lhe dar a permissão de usar essa tal habilidade. Esse é o Messias dos slime. O grande ser. Mestre Molan. Muito obrigado, meu mestre. Por toda a eternidade, este grande e humilde homem irá lhe servir para sempre. Mais tarde eu olhei os meus status. Meu nível tinha aumentado um pouco. E também tinha adquirido as habilidades. Força física e 5 sentidos. Eu saí no lucro. Mas a consultora estava me dizendo que não tinha entendido do porquê. Fazer uma simples viagem que lhe rendeu apenas uma habilidade extra. E ter deixado de fazer uma aventura para subir de nível com o próprio esforço. Me acusando de nem ao menos ter tentado me esforçar. Eu retruquei. Perguntando do porquê. Estar fazendo essa pergunta. Para alguém que gastou 10 anos de esforço. E que acabou sendo forçado a voltar esses mesmos 10 anos no tempo. Você não tem o direito de me dar um sermão sobre esforço. Mesmo se não fosse uma professora ou uma consultora. E muito menos uma deusa. Ela fechou o rosto. Percebendo que estava entendendo meu ponto de vista. E pediu as mais sinceras desculpas. Por todas as aulas e sermões. Sobre algo que já estava muito claro. E disse que eu tinha conseguido a nota S, em capacidades de combate. E que eu tinha sido o primeiro a conseguir uma nota F, em personalidade. É verdade que pisamos em todo o seu esforço. Portanto, não iremos mais ter esta conversa. Enquanto estava saindo, ela mais uma vez havia me pedido desculpas. Eu não fazia ideia de que iria realmente receber um pedido de desculpas vindas dela. Agora que tenho um nível bastante alto. Só preciso de um álibi para provar que me esforcei ao chegar nesse resultado. E já tenho um bom jeito de conseguir isso. Dessa vez eu vou me formar. Disso eu tenho certeza. Se eu quiser voltar para casa, preciso de notas altas em todas as 4 áreas. Capacidade de combate, conquista, reputação e caráter. Na primeira rodada. Em capacidade de combate. Eu estava tão poderoso que eu consegui derrotar o Rei Demônio sozinho. Em conquistas e reputação. Eu tinha sido explorado por 10 anos pelo dever de ser um herói. Tendo que completar missões e aventuras. Que naturalmente se acumularam. Mas dessa vez na segunda rodada. Eu vou pegar um atalho. Eu não tô a fim de perder mais 10 anos da minha vida. A Lanovel me perguntou do porquê ainda estarmos aqui. Afinal, você já não tinha resolvido os seus negócios com o grande ser? Eu respondi para ela. Pense um pouco. O mundo está cheio de bandidos e monstros. E não existe um herói em um vilarejo como esse, perto da fronteira e no meio das montanhas. Até mesmo os cavaleiros não aparecem com frequência. Se nós pudermos acabar com o perigo pelo bem dos habitantes do vilarejo, isso não seria cumprir a missão do herói mesmo se nos atrasarmos um pouco? Tanto ela quanto o carregador ficaram surpresos e admirados com a minha decisão. A decisão de finalmente estar agindo como um herói deveria agir. É claro. Afinal eu tenho uma grande responsabilidade, não é? Em minha mente fiquei pensando. Que não é por isso que nós estamos aqui. Na primeira rodada. Em uma exploração junto com o meu grupo naquelas terras. Nós descobrimos um jovem dragão vivendo numa caverna bem perto da casa do Sr. Molan. Eu ia dar um jeito para que ele não tentasse causar problemas para os habitantes do vilarejo próximo. Mas aquela elfa me impediu. Dizendo que os dragões eram como se fossem os irmãos dos elementais. E que não deixaria ele ser morto por uma causa dos humanos.
O fato dela ter esse ódio excessivo pelos humanos só me faz odiá-la ainda mais. Alanovel defendeu ela, dizendo que não seria necessário matar o dragão, pois alguns deles são gentis e geralmente atacam vilarejos e cidades sem serem provocados. O mercenário e a cavaleira concordaram, dizendo que violência não resolveria nada. E o sábio disse que o dever de um herói é trazer a esperança, e não a morte. Eu acabei concordando com todos que realmente seria errado matar esse jovem e poderoso dragão, sendo que o objetivo desse trabalho era pegar a essência do coração do dragão. Com isso poderíamos ter acabado com o Rei Demônio muito mais cedo. Esses meus chamados companheiros diziam com as suas próprias bocas que devemos derrotar o Rei Demônio o mais rápido possível. Mas todos ficaram bloqueando meu caminho de poder ficar mais forte por 10 anos inteiros, como se estivessem fazendo isso de propósito. Mas dessa vez ninguém vai atrapalhar a minha formatura. Se eu matar esse jovem dragão, vou ficar tão poderoso quanto um dragão adulto. Mas por não ter feito muitas caçadas ele não deve ser muito poderoso. Então não subirei muitos níveis. Mas com a essência de dragão, poderei ser tão poderoso quanto um dragão ancião. Por isso, esse vai ser o alvo perfeito para usar como álibi pro meu nível atual. Não tem como esse plano dar errado. Ou era o que eu pensava. Acabei me lembrando desses dois, que com certeza talvez tentem me impedir. Assim como aquela elfa irritante. Não tô a fim de passar por essa situação outra vez. Mas pior do que isso, podem querer tentar roubar os meus pontos de experiência. Preciso achar um jeito de me livrar desses dois. Eu saí bem cedo antes deles acordarem. Antes de encarar o dragão eu precisava de mais poder. Então eles apareceram. Orcs. Eles não são muito inteligentes, mas são grandes e muito fortes. E como esperado, eu não consigo entender a linguagem deles. A expectativa de vida deles já não é muito longa. E ainda não conseguem falar ou entender outras raças. A não ser que um deles tenha nascido com a habilidade de linguagem. Não são criaturas com quem se possa dialogar. É quase como se tivessem sido feitos para apenas serem pontos de experiência. De repente Alanovel e o carregador apareceram, dizendo animados que iriam me ajudar sendo meu suporte. Mas para mim vocês são apenas ladrões de experiência. Sem perder tempo fui até os orcs e chamei sua atenção. Assim que consegui, comecei a desembainhar a minha espada. A luz que vinha da Endymion é tão intensa que Alanovel e o carregador não conseguiam olhar diretamente para ela. O nível desses orcs chega a apenas 51. Vamos ver se o que dizem sobre essa espada é verdade ou se é apenas balela. Um grande orc vinha para cima de mim com um bastão de madeira. Ele me atacou, mas eu contra-ataquei no mesmo instante. Apenas um golpe tinha feito um grande buraco naquele orc. E de repente mais orcs estavam surgindo. Essas são uma das poucas criaturas que dão muita experiência mesmo sendo tão fracos. Pois a cada um que se mata mais 5 aparecem. Aqueles que querem morrer podem vir para cima. Alanovel e o carregador queriam me ajudar, mas eu gritei para não se intrometerem. E ficassem parados onde estão. E foi o que fizeram. Os orcs começaram a me atacar, com bastões, espadas e flechas. Mas eu nem me preocupei com isso. Quando a flecha estava prestes a me atingir, eu simplesmente defendi com o meu braço. Muitos orcs estavam vindo para cima de mim. Do mesmo jeito que defendi as flechas, eu simplesmente defendi os seus ataques. Graças aos ensinamentos do mestre Molan, posso mudar livremente o tecido muscular do meu corpo, até ficar tão resistente quanto aço. Quanto mais eu recebo seus ataques, mais forte eu fico. Mas depois de um tempo, fica muito chato se deixar ser acertado. Eu também quero bater. De repente, uma flecha me aparece num lugar em que não deveria estar. Olhei para trás e vi que foi aquele arqueiro orc. Você é bom com esse arco. Vamos ver se consegue fazer isso de novo. Só que sem as mãos. Assim que me percebeu começou a fugir desesperadamente. Alanovel começou a conjurar uma magia para derrubá-lo. Mas eu a impedi. Pois esse orc sobreviveu vai nos levar direto para o acampamento deles. Ela havia entendido o que eu queria fazer. E percebendo o sangue em minha roupa, ela disse que poderia limpar. Mas eu recusei. E disse que é desse jeito que vamos conseguir chegar no acampamento dos orcs sem sermos notados. E isso também vale para o dragão. Ao anoitecer, nós encontramos o acampamento dos orcs.
E todos pareciam muito exaltados. Começando a discutir com o seu líder. O líder parece ser um orc lutador. E o outro ao seu lado parece ser um orc feiticeiro. Nós os observamos. E parece ter cerca de 5.000 orcs lá embaixo. Todos por volta do nível 400 ou 500. O plano é o seguinte. Eu irei pelo norte. Lanovel irá pelo portão oeste. E o carregador irá pelo portão leste. A respeito do portão sul. Não há o que fazer. Afinal estamos apenas em 3. Lanovel então perguntou se não seria melhor chamar reforços. Mas eu disse a ela para não se preocupar. Pois no final da trilha do portão sul. Dá diretamente num rio. É exatamente um beco sem saída. E sendo assim, os orcs não terão escolha a não ser ir desesperadamente na direção de vocês. Não é ótimo poder subir de nível rapidamente sem ter que depender de alguém? Se tiverem mais alguma pergunta inútil, podem fazer. Pelas carinhas de vocês parece que estão prontos para começar. Vão para as suas posições agora. A Lanovel estava na frente do portão oeste. Assim que os orcs a virão, começaram a correr diretamente para cima dela. É claro que ela ficou apavorada. Quem não ficaria? Afinal é uma quantidade esmagadora de orcs sedentos por carne, vindo em sua direção. Só querendo pegar um pedaço seu. É nesses momentos que ela se perguntou se a invocação tinha realmente dado certo. Mas não se pode chorar sob o leite derramado. Então respirou fundo. E começou a conjurar um feitiço. Afinal de contas, fui eu quem insistiu em fazer parte do grupo do herói. Então nada mais justo do que colher os frutos que eu mesma plantei. Agora irei mostrar do que realmente sou capaz. Então um grande brilho apareceu. Seguido de uma grande explosão. Parece que a pura e inocente princesa finalmente mostrou que não é tão fraca quanto parecia. Todos os orcs foram para os portões oeste e leste, deixando o norte desprotegido. Foi fácil demais entrar. Enquanto a Lanovel e o carregador estão ocupados com os menores, eu vou diretamente para o chefão. E vou aproveitar e pegar os seus tesouros. Assim que eu olhei dentro da tenda, uma elfa apareceu, começando a implorar pela minha ajuda, dizendo que iria me recompensar se eu a ajudasse. Mas baseado na minha experiência, tenho um pressentimento de que se eu a ajudar, estarei começando um tipo de missão secundária. Pedi a ela para esperar um pouco. Ao que ela ficou feliz em saber que seria resgatada. Na primeira rodada eu sempre ajudava a todos aqueles que apareciam no meu caminho. Mas depois de ajudar alguém, mais e mais missões paralelas apareciam, me desviando da missão principal. O que me fez levar muito mais tempo para poder chegar no Rei Demônio. Mas dessa vez, não cometerei esse erro. Toda vez em que eu ver esse sinal, vou apenas ignorar. Não vou mais perder tempo como perdi na primeira rodada. Meu objetivo aqui é conseguir muitos pontos de experiência. Raça, Orc. Nível, 387. Trabalho, chefe da tribo. Habilidade. Inveja, B. Liderança, C. Combate físico, D. Tolerância, D. Estamina, I. Status. Dormindo. Esse chefe orc é bem mais fraco do que eu me lembrava. Será que é porque eu chequei 9 anos antes? Bem, isso não faz mal. Posso compensar a falta de experiência matando os outros orcs que sobrarem. Você será morto por uma arma tão incrível. E virará parte da minha experiência. Eu serei rápido. Não vai nem saber o que te atingiu. A elfa começou a me encarar. Estava olhando para a espada, sentindo a presença dos elementais da luz. Ela logo a reconheceu como um tesouro de sua nação, dizendo que havia um ladrão aqui. Ela começou a gritar desesperadamente, chamando para alguém pegar esse ladrão que roubou dos elfos. Eu tentei explicar que esse foi um presente, dado a mim pelo príncipe dos elfos. Mas aí percebi que atrás de mim, o sonolento chefe dos orcs tinha acabado de acordar com os gritos dessa elfa. Eu pretendia acabar com isso, de uma forma rápida e indolor. Mas agora parece que você vai sentir um pouco de dor, antes de virar parte da minha experiência. É bem melhor morrer com apenas um golpe, do que sofrer antes de morrer. Você não acha? Mesmo eu tendo vencido o chefe, aquela elfa não parava de gritar.
insistindo que eu era um ladrão que tinha roubado dos elfos. De repente um clarão veio. E uma explosão aconteceu. Era o feiticeiro dos orcs, que havia lançado uma magia explosiva. Ele pensou que tinha conseguido eliminar a ameaça. No meio da fumaça, o chefe dos orcs estava saindo quase ileso dessa explosão, andando com raiva em direção ao feiticeiro. O chefe bateu na cabeça dele, o nocauteando. Enquanto ele comemorava que tinha sobrevivido a essa explosão com os outros orcs, eu estava no meio dos escombros. Não era para isso ter acontecido. A missão era entrar, acabar com o chefe, pegar pontos de experiência e vazar. Era para ter sido bem simples. Mas graças a você, as coisas acabaram se complicando. Raça, elfa. Nível, 892. Trabalho, domadora. Habilidades. Criação, S. Domar, A. Empatia, B. Coleção, C. Elementalismo, D. Status. Amaldiçoada, confusa, fraturada, hemorragia interna, queimada. O que uma elfa de nível 800 está fazendo aqui? Se bem que isso é muito familiar à situação daquela elfa do mercado negro. Uma das muitas coisas de uma longa lista de missões secundárias que eu nunca vou fazer questão de querer saber. Mas por ter me atrapalhado a minha missão, você terá que me recompensar, se tornando parte dos meus pontos de experiência. É uma pena. Se a gente tivesse se encontrado em uma outra ocasião, as coisas teriam sido diferentes. Descanse em paz. E não se preocupe. Vou fazer valer a pena o seu sacrifício. Acabei encontrando o chefe dos orcs e os seus lacaios comemorando. Sem perder tempo fui para cima de todos. Primeiro atacando o chefe. Eu falei. Você nem viu o que te atingiu. Se eu matei uma elfa de nível 800. E acabei de matar um orc de nível 500. Com mais a minha experiência de 500%. Em que nível será que eu vou ficar? Depois de matar o chefe. Estava querendo acabar com todos silenciosamente. Mas pelo jeito não tenho escolha. Para me poupar tempo. Podem vir todos de uma vez. Os orcs não perderam tempo e vieram para cima de mim, com sangue nos olhos querendo me matar. Mas eu também estava querendo brincar. Com a mesma emoção dos orcs. Eu parti para cima de todos eles. Com apenas um balanço de espada. Fiz voar a cabeça de todos eles. Essa sensação. Me sinto como se eu tivesse voltado a ter o mesmo poder de quando derrotei o Rei Demônio na primeira rodada. De repente orcs feiticeiros começaram a conjurar um feitiço de fogo, com a ideia de me acertar. Não tive tempo de escapar desse ataque, que resultou numa grande explosão. Atrás da cortina de fumaça. Eu havia saído ileso dessa explosão. E com apenas um golpe, parti ao meio esses dois orcs que me acertaram. Não importa quantas vezes eu seja esfaqueado, meus ossos sejam queimados ou até quebrados, eu sempre vou me recuperar. E tudo isso é graças ao Mestre Molan. E o melhor de tudo é que ainda por cima estou fortalecendo todas as minhas habilidades de resistência, esquiva e imunidade. De repente eu escuto a Lanovel e o carregador pedindo por ajuda. Estavam sendo cercados por muitos orcs, dizendo que não tinham mais mana e que seus braços estavam ficando dormentes. Eu quase tinha me esquecido daqueles dois. Isso explica porque tinha tantos orcs feiticeiros estavam vindo me atacar. Os orcs lutadores estavam mirando em vocês. Os dois estavam quase sendo esmagados pelas quantidades de orcs. Então fui rapidamente salvá-los, trucidando todos os orcs que estavam no meu caminho. Depois que o perigo tinha passado e todos os orcs haviam sido derrotados, eu perguntei ao carregador do porquê de você ter continuado a lutar. Ao que ele me olhou com um olhar de confusão. Eu tinha dito para manter os orcs ocupados. Mas eu nunca disse para fazer isso até o final. Você poderia ter fugido depois que tivesse eliminado uma boa quantidade de orcs. Mas você não o fez. Por quê? Ele então sorriu com confiança, dizendo: você me salvou, me libertou da minha vida miserável como escravo. A partir daquele momento, toda a minha vida pertence apenas a você, senhor herói. Eu fiquei com uma expressão de tanto faz.
Mas eu admito que ele me pegou desprevenido. Nunca achei que iria ouvir essas palavras nesse mundo. Minha última escrava tinha muita coisa a aprender com você. Pelo menos você sabe como agradecer. Àquele que te livrou de uma vida que podia ter sido muito pior. Bem diferente de uma certa elfa retardada. Nós então pegamos o corpo daquela elfa que os orcs mataram. E pedi para os dois irem na frente. E levassem o corpo para o vilarejo. A Lanovel e o carregador perguntaram se eu não iria também. Para podermos descansar. Ao que eu respondi que não. Pois eu ia atrás dos orcs que escaparam e se esconderam na floresta. E que eu não precisava de descanso. Ao contrário de vocês que estão precisando muito. E para não esquecerem de entrar em contato com o príncipe Nasus. E que não se esqueçam de receber o pagamento por salvar o corpo dessa elfa que tinha sido atacada. E morta pelos orcs. Ao que os dois confirmaram. De repente a professora de ética apareceu. Apontando as minhas falhas nessa missão de caça aos orcs. Ao que eu respondi que estava tudo bem. E que nada tinha dado errado. Ao que ela retrucou. Dizendo que muita coisa tinha dado errado. Para começar pela inocente vida daquela elfa que você tinha tomado sem hesitação. Me lançando mais uma frase filosófica de que a vida é uma jornada em direção à morte. Mas que não significava que podia desistir dela assim tão fácil. E ter jogado a vida da elfa em vão. Eu expliquei que a vida daquela elfa não tinha sido em vão. Os pontos de vida dela se transformarão em pontos de experiência do herói. Com o propósito de ajudar a derrotar o Rei Demônio. Ela fez uma cara de não acredito no que eu ouvi. Ela então me lançou mais uma frase. Uma pessoa com um coração inflexível se tornará infeliz. Se você não procurar pela felicidade, não irá aproveitá-la. Portanto, sua tarefa de hoje é criar e cuidar muito bem dos seus novos laços. Talvez acabe encontrando uma felicidade que você ainda não havia conhecido. Eu olhei pensativo sobre o que ela tinha me dito. Parando para pensar. Eu nunca tive esse tipo de laço com ninguém nesse mundo. Nem mesmo na primeira rodada com o meu primeiro grupo. Mas isso não importa agora. Já que nesse momento eu tenho algo muito importante para resolver. Ela disse para eu procurar pela felicidade. Pegando a essência daquele pequeno dragão. Pode com certeza me deixar bem feliz. Porém, quando eu tinha chegado no local, não havia um pequeno dragão. Mas sim um grande. Enorme. E imenso. Dragão negro. Raça, Dragão do Caos. Nível, 999+. Trabalho, Rei, Expedição. Espírito. Habilidades. Cal, SS. Destruição, SS. Espírito, S. Veneno, S. Status. Sonolento. Nebuloso. Sombrio. Pode não ser o mesmo que eu tinha visto na última vez. Mas não muda o fato de que o dono desta caverna ainda é um dragão. E outra coisa que eu reparei é que você ainda não deixou um like nesse vídeo. As habilidades de regeneração que o mestre Mola me deu são realmente incríveis. Mas não faço ideia se isso me torna imune à baforada desse dragão. Se eu vou sobreviver ou não. Depende de vocês.